Muito boa tarde. É com alegria, né, que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje a nossa irmã Sueli continua em viagem, né? Está de volta com as netas, né? E hoje vamos ter a nossa irmã Deide, que normalmente só fala aos domingos, né, Deide? Mas a Deide hoje vai ter a chance de passar para a gente, né, sobre, nem vi ainda, né, o tema, que é Deus, e o tema é, bom, então vamos procurando já nos interiorizarmos, procurando um ambiente propício para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Deide Lúcia. Boa tarde a todos. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Uma grande responsabilidade. Falar sobre uma doutrina tão gigantesca, né? Um estudo com tantas coisas que precisamos aprender para nos melhorar. E é importante que a gente entenda que é um estudo. Vir aqui falar é parte de um estudo que fazemos dentro de uma casa espírita. Um estudo importante, porque pedimos a Deus que nos abençoe e que abençoe esse estudo para que ele vire uma sementinha. Que essa sementinha caia num solo fértil. Que esse solo dê frutos e que esses frutos se ampliem, se multipliquem pelo mundo. É essa a missão do Espiritismo. Levar uma palavra de fé, de Deus, levar a palavra dos espíritos superiores para a melhoria da humanidade. Através da melhoria individual, nós conseguiremos a melhoria da humanidade. Porque o estudo das palavras de Deus é o estudo que faz o homem, criado espírito, ser melhor, ser fraterno, ser solidário e ser verdadeiramente humano. Para o estudo de hoje, eu reservei algo que, a não ser quem não é espírita ou que está vindo à casa pela primeira vez e nunca entrou em contato com o espiritismo, nós já temos uma ideia da resposta a esta pergunta, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec aos espíritos superiores. O que é Deus? O que é Deus? E eu vou pedir para que vocês, que já devem ter a resposta nas suas cabeças, suspendam essa resposta dada pelos Espíritos por um instante. Essa resposta objetiva. Suspendam. Por favor, pensem nessa resposta como aquilo que é Deus para cada um. O que é o Deus para você? O que Deus faz na sua vida? Como é a sua vida com Deus?
Há ruídos demais em você. Escute no profundo do seu ser. Há demasiadas preocupações na sua mente e peso demais no seu coração. Permaneça em silêncio, sozinho, escutando no profundo do seu ser e entre no seu aposento. Escute no profundo do seu ser. O Senhor está aqui e te chama, te ama e te espera. Escute-o no mais profundo do seu ser. Fique em silêncio frente ao Senhor. Esqueça as palavras, esqueça as lembranças e seus pedidos e projetos. Olhe-o, escute-o, sem que as vozes interiores o distraiam. Fique em paz em frente a Ele. Abandone nele toda a turbação, todo o cuidado, toda a preocupação. Esqueça tudo. Fique sem ataduras, livre-se dos seus desejos, pobre como a madeira morta no inverno, vazia de tudo que não seja Ele. Fique sozinho, sem mais ninguém no seu coração. Que nenhuma criatura se interponha entre seus olhares. Fique sem se queixar, sem estorvos, sem hóspedes estranhos, sem nada que não seja Ele. Fique íntegro, sem mais lembranças que não seja Deus. Sem procurar consolações humanas. Fique sem tristezas, nem ressentimentos, sem orgulho, nem falsa imagem de si mesmo. Fique na escuta da sua palavra, fazendo-se palavra e vontade dele. Fique sem poder, sem privilégios, sem honrarias, sem ídolos, e consinta que Deus seja Deus. Fique em adoração tão profunda que nada possa alterar sua atenção, que nem aflições, nem gozos quebrem esse abandono. Fique em silêncio perante o Senhor. Desapareça você e que só Ele esteja em você. Fique em silêncio perante o Senhor. Fique em silêncio. Fique. Segundo o Livro dos Espíritos, segundo a resposta dos Espíritos superiores, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A oração lida aqui anteriormente é de autor desconhecido, mas é uma oração que nos cala profundamente. E a gente não está acostumado a fazer em silêncio, em grupo, né? Do primeiro silêncio para o segundo, há uma diferença enorme. No primeiro silêncio, há um certo desconforto. A gente não está acostumado a olhar para dentro de si, especialmente quando estamos em grupo, e calar as vozes. Nós precisamos ficar em silêncio tantas vezes. E nós vivemos num mundo em que o silêncio é quase que profano. O silêncio é quase que proibido. Ao chegarmos em casa, a primeira coisa que fazemos é ligar um aparelho de TV, quem os tem, ou liga um rádio, ou vai para as redes sociais, onde o ruído é constante. Nós corremos do silêncio. Nós temos medo de olhar para nós e descobrir quem é Deus, o que é Deus para nós. Falar com Deus deve ser tão constante quanto todos os outros hábitos que temos na vida, mas a gente reserva um pedacinho da noite e na maioria das vezes nem vamos até o final da nossa conversa porque dormimos de tão cansados. Porque Deus é a inteligência suprema. Então, quando nós
ouvimos de espíritos superiores que Deus é inteligência suprema, significa que no universo há outras inteligências. E essas outras inteligências, uma delas somos nós. Criados por essa inteligência suprema. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, o que são os espíritos? A resposta são as inteligências que povoam o universo. Somos nós e muitas outras inteligências que estão aí povoando os universos, porque nós não damos conta de saber quantos são, nós não temos conhecimento bastante para imaginar quantos são. Mas somos nós, parte dessa criação inteligente de Deus. E usarmos essa inteligência para conversar com Ele é uma das formas de nos melhorarmos. É o nosso contato direto, é entre Ele e nós, entre nós e Ele, sem terceirizações. Não precisamos terceirizar nossa conversa com Deus. Não precisamos de fórmula. Não precisamos de rituais. O Espiritismo ensina que é entre nós e Ele, no silêncio, no nosso interior, no nosso contato bem íntimo. Assim também nos ensinou Jesus. Que estivéssemos em contato íntimo com Deus, porque Ele é o Pai. E se nós temos uma intimidade com os nossos pais, assim também devemos cultivar a intimidade com Deus, que é o nosso Pai Criador. Então, quando Deus nos faz e coloca em nós a sua marca, e por isso somos a sua imagem e semelhança na inteligência, porque Ele nos colocou essa marca de inteligência e que pede de nós somente que a desenvolvamos. Como é que desenvolvemos a nossa inteligência? Através do estudo, através da nossa aplicação àquilo que nos foi dado, estudar, entender, procurar saber, buscar o conhecimento. É através do desenvolvimento do conhecimento e através do desenvolvimento da moral que nos aproximamos mais desse Deus. Como é que nós respondemos a nossas perguntas? Como é que se responde a o que é Deus para mim? Aqui nós vamos dizer a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas depois dessa primeira pergunta, vieram outras 118. Depois dessas 118 perguntas, em alguns livros 119, nós temos mais 4 livros que desenvolvem cada parte do primeiro livro. Além deles, nós temos uma coletânea de revistas em que Kardec foi fazendo perguntas e discussões e debates entre ele e muitos outros da época, estudiosos como ele. Nós temos uma gama de informações que podemos nos dedicar a todos os dias, todos os momentos que nós pudermos, calar um pouco as vozes externas que nos entretêm, as vozes que estão aí para nos distrair e buscarmos o conhecimento que trazem para nós a melhoria. E o que nós queremos, se não nos melhorarmos? Qual é a finalidade da encarnação? Se não buscarmos o conhecimento que nos trará o desenvolvimento da moral e por isso seremos progressivamente mais, galgando mais elementos para nos tirar de mundos que hoje consideramos inferiores, que hoje estamos num mundo de prova e expiação, que já é um degrau maior do que nós já estivemos em mundos primitivos. Então, esse conhecimento que nos é dado e que nós viemos aqui numa tarde de terça-feira para estudar, é algo que precisa estar em nós, como estão todas as outras coisas que trazem informações que são do mundo. E nós estamos neste mundo. Nós
viemos aqui para trabalhar todas as nossas imperfeições, nossas inferioridades. Não vamos nos desligar do mundo, nós estamos aqui, mas nós não sendo daqui, porque o nosso mundo não é esse aqui é a nossa escola passageira, para onde a gente vem para aprender. E é importante sempre dizer que é para aprender, e é isso que fazemos. Aprendemos diariamente. O importante é saber o que estamos fazendo com o que aprendemos diariamente. Porque é possível que nós aprendamos, mas não utilizemos. Aprendemos, mas fica para nós o conhecimento. E aí, não há como, primeiro, possibilitar que outras pessoas também façam sua caminhada, a sua jornada no progresso. A gente ficando com conhecimento é uma sementinha que não vai germinar. Se nós passamos o conhecimento para frente, mas não passamos com uma segurança de que aquilo está melhorando a nossa vida, também é uma sementinha que fica no ar. Importante, estudamos, praticamos e damos mostras de que praticando estamos melhorando. E aí o nosso entorno também se melhora. É tão bonito ver quando alguém descobre, a gente percebe isso numa criança, quando a criança descobre algo que é a primeira vez que ela está entrando em contato com alguma coisa que a faz, fala, nossa, eu estou num mundo que tem isso. E aí a gente vê que o conhecimento transforma aquela criança. A criança é curiosa por natureza, só que ela utiliza aquele conhecimento. A curiosidade não para na curiosidade. Se ela descobre que um carrinho anda, ela faz o carrinho andar. Ela vai levar o carrinho, ela vai empurrar. Ela não para no conhecimento ali. Ela mantém, ela exercita. E mais, a criança leva para o outro. Chama um amigo para compartilhar a sua descoberta. E o que nós somos? Se não crianças na humanidade. Estamos ainda caminhando como crianças nessa humanidade, que descobre cada dia que Deus está nos dando todas as oportunidades. Que Deus nos envia tantas e quantas oportunidades precisamos ter para que atinjamos a perfeição, porque para a perfeição Ele nos criou. Ele não nos castiga, mas também não nos privilegia, porque Ele é justo, porque nessa supremacia de Deus, também a justiça é suprema, também a bondade é suprema. E um Deus justo, supremamente justo, não vai castigar e não vai privilegiar nenhum dos seus filhos. O que Ele nos dá são oportunidades. Quando erramos em uma existência, temos uma nova, várias outras novas existências. Isso é oportunidade, não é castigo. O espírita não lida com encarnação como sendo um castigo de Deus. Estou aqui num mundo de provas e expiações por castigo, porque na outra eu fui uma peste. Não, eu errei bastante. Nesta ainda tenho muitos erros, mas estou tendo outra oportunidade. E vou tentar melhorar ao máximo para que na próxima oportunidade eu já possa fazer mais exercícios do que, na verdade, cometer erros. Essa é a ideia. Porque Ele é justo. Porque Ele é a inteligência suprema. Não ia deixar que nós ficássemos aqui perambulando sem nenhuma razão de existir. Deus não ia nos criar para que caíssemos o tempo todo em tentações que nos levassem para o inferno eterno. Esse não é o Deus de Jesus, esse não é o Deus dos espíritas, esse não é o Deus do espiritismo, esse não é o Deus dos espíritos. Deus criou a todos nós para a perfeição. Simples, ignorante, mas com uma estrada de progresso, uma estrada de melhoramento que nos levará à perfeição
ainda que ela seja relativa, porque a perfeição total, só Deus. Então, a gente vai lendo sobre o Livro dos Espíritos e vê que na regra do melhoramento progressivo, a bondade e a justiça está na igualdade para todos. A questão 540, a qual eu extraí apenas uma parte, ela vai nos trazer exatamente a medida dessa bondade infinita de Deus. Quando ele diz, quando os Espíritos respondem para Kardec, é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque ele mesmo, átomo, começou, ele mesmo, arcanjo, começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, de que vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Ora, essa resposta nos indica algumas questões muito sérias que nós temos quando nós começamos a estudar. Porque a leitura simples do Livro dos Espíritos, uma leitura corrida, vai nos trazer muitas indagações, porque estamos entrando em contato agora, né, com esse livro. A pessoa, quando pega pela primeira vez, está entrando em contato com algo que muito provavelmente vai trazer tantas informações que necessário é que pare, estude novamente, leia tantas perguntas quanto forem necessárias para entender. E ainda assim, estudiosos de 20, 30, 40 anos dizem, eu ainda hoje leio uma pergunta, paro e me questiono se eu entendi perfeitamente o que está ali. Então, quando eles dizem, vosso espírito limitado, é porque ainda estamos num momento em que ainda não podemos entender tudo. Ainda não sabemos como lidar com a informação de que o universo é infinito, se nós não temos nem muita noção do que é infinito. Imagine, tentar saber o que há nos universos todos criados por Deus é algo que ultrapassa as mentalidades mais medianas, como a minha. Eu não consigo projetar nada além daquilo que a gente vê nos vídeos de astronomia, em algumas explicações, algumas teorias. A gente não consegue. Porque é tão gigantesco, porque é tão admirável, a gente não consegue mesmo. Mas essa é a ideia, é que nós procuremos, é que nós nos eduquemos, nós nos instruamos dentro daquilo que é possível ainda. Quando os Espíritos dizem que é do átomo ao arcanjo, talvez para nós, não sei para vocês, mas para mim é muito difícil saber nessa escala o que há entre esse átomo e o arcanjo. Porque estou tão distante do átomo como imagino que esteja distante do arcanjo. Muito distante. Eu estou muito distante. Então, é muito difícil para mim, mas é possível que muitas pessoas, muitos seres que já estão entre nós, que já estiveram e que estarão, já estejam muito próximos do entendimento do que é ser um arcanjo. Que nós tivemos entre nós, há 2000 anos, um espírito tão puro e tão superior, que veio nos trazer uma mensagem tão clara, tão possível da gente um dia chegar a entender. O que é a mensagem dele, senão essa ideia de nos aproximar de um Deus que agora não temos ainda condição de imaginar como é, como seja, como estar perto, como falar bem pertinho, mas nós podemos exercitar. A ideia do Espiritismo é que nós façamos isso conscientemente. Não é idolatradamente.
Não é como fé cega, Deus é meu Pai, vai fazer tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. É conscientemente entender que esse Pai que nos criou para a perfeição, nos dá a oportunidade de com Ele conversar, de sermos para Ele totalmente transparente, porque Ele nos vê. Então não adianta a gente tentar ofuscar alguma coisa, esconder, omitir. Com Ele sejamos em nosso quarto, quando eles falam quarto aposento, é aqui, é interior, sejamos o mais honestos possível, porque de qualquer forma Ele já nos vê. Mas é preciso que sejamos honestos quando vamos conversar com Deus. É preciso que sejamos um mínimo de humildes para que, conversando com Ele, sejamos por Ele vistos como um filho que está cuidando de ser melhor. Um filho que está preocupado em aprender. Um filho que está preocupado em progredir como Ele deseja que progridamos. Então essa admirável lei de harmonia nos une a todos. E quando nos une a todos, é para que nós possamos olhar para o nosso próximo e pensar, ele está na mesma caminhada que eu. Não há diferença entre nós. A diferença está na escolha que ele faz e que eu faço. Mas na caminhada, somos todos iguais. Nas oportunidades reencarnatórias, somos todos iguais. Não há privilegiados. Nem eu sou, nem ele é. Se eu estou no erro, espero dele a complacência. Se é ele quem está no erro, eu preciso ser complacente com ele. Eu preciso entender que ele está, neste momento, equivocado. Como eu já estive e em muitas coisas ainda estou. Porque não tenho ainda a consciência de tudo. As leis de Deus que estão escritas em nossa consciência ainda não foram por mim compreendidas. Estudar, buscar conhecimento é compreender. No momento em que compreendemos, não falhamos mais. Mas compreendemos. Porque às vezes a gente diz assim, não, já entendi isso, não vou fazer mais, porque não foi legal. Mas às vezes não compreendemos de fato que aquele ato não foi realmente proveitoso para ninguém. Foi um ato que trouxe muitas coisas ruins para algumas pessoas, para uma pessoa. Foi um ato que trouxe mágoa, que trouxe tristeza, que levou pessoas a cometerem outros atos. E que por eles eu vou responder. Porque a partir do meu, outros atos foram cometidos, ainda que por outras pessoas. Mas como partiu do meu ato equivocado, eu responderei pelos meus e pelo do outro também. Então, quando eu compreendo, eu deixo de falhar. E compreendendo, eu passo um degrau adiante. Compreendendo, eu levo essa compreensão para outras pessoas que estão comigo para que também compreendam. E é possível que quando eu chegue para alguém para falar, nossa, aprendi isso agora. Olha, a pessoa me diga, eu já estou praticando. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos praticar juntos. As leis de Deus são para ser compreendidas e praticadas, colocadas em ação. Nós vivemos num momento na humanidade em que tudo nos provoca indignação. E é estranho a gente falar, e nós vivemos um momento nesta humanidade, porque estudando a história, toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as histórias, viveram momentos de indignidade. Momentos de muita conturbação. Momentos de muitas guerras. Momentos de atos absolutamente impublicáveis. E nós estivemos uma grande parte dessa humanidade. Nós estivemos na era em que sacrificamos um apóstolo. Nós estivemos numa era em que
ajudamos a crucificar o espírito mais puro que passou por aqui. Nós vivemos em uma era em que fizemos alguns grandes mestres da humanidade serem apedrejados, serem enforcados, serem queimados em fogueiras. Não nos enganemos, nós estamos nessas oportunidades. Mas não é olhar para trás e falar, tá vendo como é que eu fui ruim? Agora eu tenho mais é que pagar mesmo, agora eu tenho que sofrer tudo. Não. Quando eu estive lá, eu fiz tudo isso, e de lá para cá eu aprendi tanto que hoje, quando vejo isso, não compactuo mais com esse erro. Não quero mais. Hoje eu já não aplaudiria mais alguém sendo comido pelos leões. Hoje eu não aplaudo a corrupção no governo. Hoje eu não quero mais ver nenhum ato de covardia com mulheres, crianças, idosos, negros, homossexuais. Eu não quero participar disso. Eu estou do outro lado, eu estou na defesa dessas pessoas, dessas minorias. Eu não quero isso para a minha vida. Então, eu já não estou mais lá. Estou cometendo outras falhas porque eu ainda não tenho consciência de que elas são falhas, de que são ideias equivocadas. Ainda as tenho, porque não sei tudo. Mas estou buscando saber um pouco mais. O Espiritismo traz para nós muitas dessas respostas que ainda não temos. As outras estão aqui sendo esclarecidas. Muitas outras precisamos buscar mais. Buscar, ainda tem muita coisa dentro dos livros dos Espíritos, pelas quais eu ainda nem passei e que ainda estou buscando, porque é preciso ler, reler, buscar ajuda, procurar saber outras pessoas, ouvir outras pessoas, ouvir outros palestrantes, ouvir outras pessoas que estão estudando outras matérias, pessoas que estão dedicadas a outros ramos da filosofia, que também se coadunam com o Espiritismo, pessoas que estão ligadas a áreas de ciência, estão buscando na ciência, que comprovam hoje o que foi dito em 1857, 1859, 1860. Né? Então, buscar, incessantemente buscar. Isso é trabalho. Isso é parte da missão do Espírito e da missão dos espíritas. A missão do Espírito, que somos nós todos, que estamos encarnados, é aprender. Então, nós temos que buscar. A missão dos espíritas, além de aprender, é divulgar. E é isso que precisamos ter em mente, que aqui viemos fazer. Nós divulgamos aquilo que entendemos. Mas vejam bem, às vezes nós divulgamos e estamos aqui falando sobre o nosso ponto de vista, que é completamente diferente de quem está sentado aqui, de quem está sentado ali. Tem um outro ponto de vista. Isso é rico, isso é importante. Porque é possível que eu diga algo aqui e que não bate, fala, nossa, mas não é bem assim que eu estava pensando. Ok, podemos trocar essas informações. Porque, claro, temos caminhadas diferentes. Entendemos coisas diferentes. Percebemos coisas diferentes, porque as nossas percepções, elas estão de acordo com o que vivemos, com o que ouvimos, com o que debatemos, com o nosso trabalho, com a nossa família, o jeito como fomos criados, se fomos criados em lares religiosos, não religiosos. Se temos amigos que discutem sob o ponto de vista filosófico, nós trazemos essa informação com muito mais riqueza. Se temos amigos que são ateus e que nos incitam a estudar mais para poder, numa argumentação, dizer a eles o que é Deus, o que é Deus. A nossa reflexão aqui de hoje é muito também para que a gente possa, no momento em que formos perguntados, que saibamos dizer o que é Deus para nós. Essa é uma reflexão que está em nós o tempo todo. Não por acaso ela inicia o Livro dos Espíritos. Não por acaso ela depois vai norteando todo o resto da codificação. O que é Deus é impactante demais nas nossas vidas. Porque sai de um modelo que mostrava Deus como um ser quase humano, com vestes humanas, cabelos humanos,
ou um Deus que era mais do que humano, porque era mais ou menos Deus e mais ou menos humano, mas que era vingativo. Um Deus que pegava seus filhos e determinava que eles fossem para o inferno, e aí vem um cientista, um educador, em 1957, e faz a primeira pergunta: o que é Deus? Imagine, eu acho que a gente já estava lá naquela época, podia estar por lá, né? Imagina o impacto que uma pergunta dessa faz na cabeça daqueles cientistas da época, filósofos da época, pesquisadores da época, né? O que é Deus? E responde isso para mim, o que é Deus. Respondam para vocês mesmos o que é Deus. E a partir daí podemos então reiniciar todo um estudo da doutrina espírita. Esse Deus que nos dá a cada dia uma oportunidade de nos afinarmos com a nossa humanidade, com os nossos irmãos, com o que é que viemos fazer aqui, com o entendimento da reencarnação, o que estamos fazendo com essa nova oportunidade. O que nos faz, o que nos move todos os dias, quando acordamos e dizemos: olha, obrigada, Senhor, eu tenho uma nova oportunidade aqui hoje, que o meu dia de hoje eu empregue da maneira como o Senhor espera de mim. O que é isso? O que Ele espera de cada um de nós? E isso é conosco, não tem receita. Não há como eu dizer para alguém que ele precisa fazer isso, porque nós somos muito bons de conselhos. Nós sabemos tudo a respeito do outro. Quando alguém vem nos dizer alguma coisa, falar: por que você não faz assim? Por que você ainda não está nessa situação? Por que você já não deixou de fazer isso? Só que cada um sabe exatamente o que precisa ser feito. É que às vezes nos falta coragem, às vezes nos falta impulso, às vezes nos falta o próprio conhecimento, às vezes nos falta apenas que o outro ouça. Só ouça o que precisamos falar. E a partir deste momento em que alguém está nos ouvindo atentamente, a luz surge para nós. Quando nós temos a oportunidade de conversar com alguém que nos ouve atentamente, nós estamos conversando conosco mesmo e com Deus. E é possível que o outro, só emprestando os ouvidos dele, nos dê aquilo que nós precisávamos. Então é importante que nós saibamos o que é que eu vou fazer com esse dia de hoje. Serei mais atento? Ouvirei mais? Quando alguém me procura para conversar sobre algo, será que eu tenho a capacidade de ouvir? Só ouvir, sem aconselhar, sem desdizer, sem competir na desgraça, porque também é outra coisa que a gente faz muito bem, né? A pessoa nos procura e fala: nossa, perdi emprego. Eu estou 2 anos desempregado, não consigo nada. Já não ouviu. Eu estou com um problema sério com meu filho em casa. Você nem imagina o que eu estou passando. E a gente não ouve. E a gente não dá a oportunidade do outro de se ouvir também, porque aí a gente já atropelou. E essa é uma grande oportunidade de ouvirmos e também nós aprendermos com a história do outro. Porque muito provavelmente a história do outro, em algum momento, vai nos ajudar, vai nos clarear. Mas se a gente não ouve, nós não temos nem a história do outro e nem a nossa, porque o outro também não ouviu, não. Não tenhamos essa ideia assim: eu contei tudo para fulano. Não contou porque ele não ouviu, porque ele veio te contar. E você, como atropelou, não te ouviu também, porque ele estava lá com o problema dele, sério, muito sério. Se o seu problema é mais sério que o do outro, era você que tinha ido até ele, mas não foi ele quem veio. Então, se ele veio, ouçamos. Isso é um dos pontos que podemos fazer no nosso dia a dia. Ouvir o outro. Esse outro pode ser um filho, a mãe, o pai, o avô, o vizinho, o amigo, o colega do trabalho. Enfim, pode ser qualquer pessoa. O feirante, quando você vai lá e ele precisa falar alguma coisa.
o rapaz que nos vende o pão, o jornaleiro, o desafeto, o inimigo, que eu acho que a gente não tem, mas pode ser que ele venha. Não é? São exercícios. E que nós passamos batido. Por quê? Porque a gente tem que acordar e ver todas as mensagens do WhatsApp. A gente tem que acordar e ver o que está escrito nos jornais, as manchetes de hoje, se caiu algum avião, se alguém matou alguém, se a economia desceu, se a inflação subiu, se o governador caiu, se não caiu. Nós estamos muito antenados e é isso, nós estamos nesse mundo. É preciso saber? É preciso saber, mas precisa ser na hora que levanta? Ou pior, na hora que vai dormir? Porque na hora que vai dormir, então, é pior ainda, né? Porque aí a gente vai dormir impregnados de todas essas coisas que estão acontecendo aí fora, com as quais não concordamos, sofremos com essas notícias e levamos isso para aquele momento em que nós colocaríamos diante de Deus para ter uma conversa com Ele. E aí, Deus já sabe disso tudo, e a gente está lá, dando tratos a bolas, e começa a conversar e começa a falar, nossa, aí, aquele avião que caiu ontem, né? Nossa, e esse governador que disse que não vai pagar mais ninguém, e a greve dos professores, e aí, Deus que sabe de tudo isso, mas que naquele momento queria estar ali com você, não vai ser ouvido por nós também. Nem nos ouve, nem vai ser ouvido, porque nós também não ouvimos, nem nesse momento, porque a nossa mente está totalmente eivada de informações desnecessárias. Alguém pode dizer, não, elas são necessárias, porque a gente está aqui, a gente tem que se prevenir, a gente tem que saber se tem assalto ali fora, porque aí, determinada hora que está tendo assalto, todos os dias eu não vou passar por aquela rua. Nós precisamos saber de algumas coisas que está acontecendo, mas nós não precisamos saber de todas as coisas. Porque para saber de todas as coisas, precisaríamos estar antenados, ligados, plugados na tomada 24 horas por dia. E se alguém está fazendo isso, esse alguém está deixando de viver. Então não é isso que precisamos? Não, não é isso que precisamos. O que nós precisamos, gente? Nós precisamos desse silêncio. Esse silêncio que nos remete para Deus. Desse silêncio que nós precisamos doar para quem está precisando. Esse silêncio amoroso. Esse silêncio caridoso. De parar mesmo para ouvir. Você tem alguma dúvida sobre o que você estudou ontem? Estamos estudando a doutrina espírita. Tem alguma dúvida? Qual é a sua dúvida? Vamos ouvir o outro. Que não seja pela doutrina espírita, qual é a sua informação sobre Deus? O que você sabe sobre Deus dentro da sua religião? Aí você é ateu, o que você não encontra em Deus? O que não é Deus para você? É importante que a gente saiba também. Porque quando nós temos convicção é muito fácil. É muito fácil. Uma palestra que diz aqui o que é Deus, ela vem redondinha, ela cai tranquilamente para todos nós que estamos aqui dentro hoje buscando isso. Mas temos amigos, temos conhecidos, temos pessoas que estão pelo mundo que não acreditam em Deus. Não querem saber desse Deus injusto, desse Deus que manda os povos se matarem, desse Deus que deixa as crianças morrerem de fome. Não querem saber. E também não vão buscar, porque eles não querem saber, ponto. Agora, se nós temos uma possibilidade de estar com uma dessas pessoas e ouvi-la, o que é que você não gosta de Deus? O que é que em Deus não te cai bem, não soa bem? Talvez possamos entendê-la, e ao entendê-la, ela possa nos ouvir, e ao nos ouvir, nos entender, nos compreender. Que nós temos argumento para Deus. Nós temos argumentos para nos satisfazermos com esse Deus que nós conhecemos. Esse Deus infinitamente bom. Esse Deus inteligência suprema. Então nós podemos ser caridosos com todos. Ninguém precisa ter a mesma opinião que nós. Isso é caridade. As pessoas não precisam andar no mesmo trilho que a gente. Isso é caridade.
Podemos entender que alguém não goste do que a gente fala. Podemos entender que alguém não faça o que a gente faz. E isso é caridade. Isso está dentro das leis de Deus. Isso está em todas as parábolas de Jesus, todas. Falando sobre isso, sobre as sementes boas que caem em solos férteis e inférteis. Não é a hora de todos nós, a mesma hora, a mesma caminhada, não é. Uma caminhada na terra não significa que ela seja igualzinho para todos. Então, é muito possível e é compreensível mesmo que não estejamos fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas. Há pessoas que necessitam ainda de tudo aquilo que estamos vendo e condenando para se sentirem bem na terra. Então elas precisam mentir, vender suas propostas, precisam roubar, precisam extorquir, precisam corromper, precisam ser corrompidas. Elas estão num momento de total inconsciência. Porque se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, quem de nós acessou todas as leis? Não sabemos. E se muitos de nós não acessaram nenhuma das leis que estão lá? É possível. Então, se eles estão agindo na inconsciência, vamos deixar que Deus cuida disso. Não somos nós os juízes dessas pessoas, desses espíritos. Deixa Deus cuidar disso. Deus sabe. A pessoa está agindo na inconsciência, ela não acessou, ainda não chegou a hora dela. Nós vamos apedrejá-la por isso? E nós, quando estivemos inconscientes? E todas as coisas que ainda não acessamos na nossa consciência? Podemos então ser apedrejados por isso? Porque nós não acessamos todas as coisas. Porque quando acessarmos todas as leis da consciência, seremos espíritos superiores. Quando nenhuma das leis mais de Deus forem por nós violadas, somos espíritos superiores. E eu, que só posso falar por esse espírito aqui encarnado, digo, não acessei todas as leis. Há muitas que eu desconheço. E, portanto, devo estar cometendo muitas falhas graves para esse Deus, que é tão generoso que me permite, pelo menos, falar sobre as que eu já conheço. Que me traz aqui hoje para dizer para vocês, eu não sei o que estou ainda fazendo de errado, porque ainda não tenho consciência. E aquelas que eu já tenho consciência que erro, eu fico muito triste comigo e tento muito não repeti-las. Porque ainda há aquelas que a gente faz e que já não devia mais porque já está consciente. E esse é um erro bem mais sério. Bem mais sério do que aqueles que não têm consciência. E todos nós, isso eu acho que posso falar como todos nós conhecemos pessoas que estão na inconsciência. A gente conhece, a gente lida com algumas pessoas e fala, não é possível, não tá, né? Algumas pessoas chamam isso de fora da casinha. Assim, essa pessoa está fora da casinha porque está agindo tão enviesado, tão fora da lei, que não é possível, mas é o que? Está na inconsciência, não está fazendo aquilo porque quer fazer e destruir tudo. Não, está inconsciente, não teve acesso. Ah, mas então que Deus é esse? Esse é o Deus que nos permite, a qualquer momento, estar em contato com alguém que já teve acesso à sua consciência e receber esse facho de luz. E que Deus permita que a gente possa ser esse facho de luz para uma única pessoa nesta encarnação. Já me darei por muito feliz e satisfeita de ter cumprido um pinguinho da missão. Se for um facho de luz. É sempre bem-vindo um bebê. Sempre bem-vindo. É muito lindo. Normalmente é a prova de que, olha aí, Deus aí, como confia em nós, né? Porque vem espíritos novos para trazer encanto e beleza para essa casa. Então, Deus nos dá esse presente através dos nossos filhos. Quando Deus nos concede a oportunidade
de instruir alguém, ou de pelo menos mostrar caminhos de instrução para alguém que está sob a nossa responsabilidade, é a confiança dele em nós. É a prova de que ele permanece acreditando que nós podemos rapidamente, se quisermos, galgar o melhoramento e que é progressivo. Então, que a gente espere muito dessa maravilha que é a doutrina espírita, porque ela nos dá o passo a passo, racionalmente. Não fica uma coisa de falar, eu vou pedir a Deus que me faça melhor amanhã, ou que hoje eu melhor, ou que aquela dieta que eu prometi eu possa cumprir, ou que eu seja mais boazinho, compassiva com aquele vizinho antipático, com aquele familiar que não desce por aqui. Não esperemos isso, porque Deus não está aí para nada dessas coisas. Deus sabe que nós podemos fazer isso por nós mesmos. E toda vez que a gente fala de alguém assim, que é antipático, é melhor ficar quietinho, pensar antes, refletir se essa antipatia não parte daqui para lá. Porque essas vibrações existem. O nosso mundo, nossa Terra é cercada de magnetismo, de fluidos que são vias de mão dupla. O que sentimos aqui, encaminhamos para lá, vem de lá para cá. O que eu sinto aqui e mando para ela, vem para cá. E que se eu puder fazer, que só mande coisa boa para lá, melhor para mim. Porque vai vir coisa boa para cá. Então, é esse o cuidado. É essa conversa que precisamos ter com esse Deus que é nosso Pai. Precisamos ter mais intimidade com esse Deus. Ele não pode ficar tão distante. Ele não pode ficar no além, ele não pode ficar no invisível. Ele é um Deus presente. Ele é a inteligência suprema e nós somos as inteligências do universo. Então, nós somos, assim, muito semelhantes ao que ele espera que nós fazemos. Nós somos muito semelhantes a tudo aquilo que ele espera que a gente faça e progrida. A lei do progresso é uma das passagens mais belas e mais, assim, que nos induz a algo que fala, poxa, a gente pode realmente fazer por nós mesmos e isso gerar para a humanidade coisas muito boas, muito melhores. Por quê? Porque na lei do progresso, ele nos dá o passo a passo. Como é que um espírito progride? Quando ele faz tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Quando ele entra em contato com o divino que há nele mesmo, porque somos partes desse grande amor. Quando ele procura, ao se melhorar, melhorar o próximo. Ao se compreender, compreender o próximo. Amar ao outro como a si mesmo eu vou amá-lo tanto que eu possa dar de mim o melhor. Porque eu também me amo. Eu sou aquele átomo que já andou um pouquinho e que vai chegar ao arcanjo. Mas não sou eu sozinho. E nem me interessa ser sozinho nessa história. Porque seria muito ruim, muito frustrante, muito chato. Chegar num lugar, estou só eu. Eu quero muita gente comigo. Eu quero todos comigo. Eu quero muito fazer essa grande celebração, quando eu puder galgar, eu quero que esteja todo mundo lá, para poder celebrar juntos. Olha, dei mais um passinho, eu agora já não sou aquele espírito tão ruinzinho que estava lá atrás, tão ignorante, eu sou um pouquinho mais, e aí eu ouvi vozes dizendo, nós também. Nós estávamos lá naquele dia. E aí, vamos todos juntos. Essa é a ideia. Essa é a ideia de progressão que eu tenho com o meu Deus. E esse Deus que é nosso. E quando eu falo meu, parece até que é muito, né? Estou reduzindo aqui. Mas é que quando eu faço o meu silêncio, eu só penso nele individualmente. Eu estou conversando com Deus. Mas ele está me ouvindo e ouvindo a todos os seus filhos ao mesmo tempo. E faz parte do espiritismo dizer que nós não podemos ser egoístas, que a grande chaga da humanidade é o egoísmo. Então, não sou egoísta, eu quero esse Deus para todos. Eu quero dividi-lo com todos vocês. Esse Deus que eu espero
nos abençoe muito nessa tarde de hoje, nesse estudo de hoje. E eu vou encerrar com o Gilberto Gil, que fala tão lindamente lá em 1980, que é: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Nada mais a falar, né? Depois disso aí, né? Nós temos realmente que nos interiorizarmos, mesmo diante do tumulto que às vezes estamos vivendo. Às vezes a gente está vivendo muitas coisas, às vezes estamos envolvidos por muito problema, mas é importante calar, fazer o silêncio íntimo e deixar fluir, né, esse sentimento para falar com Deus. Isso é muito importante. E a doutrina espírita nos orienta a isso aí com muita propriedade. Vamos aproveitar esses ensinamentos, procurando vivenciá-los no nosso dia a dia.